Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga. Amanhã tem Sport Fluminense e o Fluminense viajou agora há pouco direto para Recife para enfrentar o Sport. Teremos alguma surpresa? Não teremos surpresa nenhuma, ele vai com o mesmo time, vai botar os moleques. A gente vai conversar sobre tudo isso logo após a vinheta. Antes de começar, aquele pedido de sempre, por favor, se inscreve no canal e deixa o like, que ajuda muito, tá bom? Faz essas duas coisas aí para ajudar o canal a se manter aqui. Vamos lá, o Fluminense viajou para Recife agora há pouco e jogadores que viajaram foram Fábio, Marcelo Pitaluga, Vitor Eudes, Samuel Xavier, Guga, René Fuentes, Igor Rabelo, Ignácio, Thiago Santos e Freitas, Martinelli, Hércules, Otávio, Bernal, Lima e Lúcio Acosta, John Kennedy, Germancano, Soteldo, Everaldo, Canóbio, Keno e Kevin Serna. Duas coisas que vocês já observaram enquanto eu falei. Se você não observou, eu vou lembrar aqui para você. Uma é que viajaram 24 jogadores, ou seja, só um goleiro vai ser cortado, né? De resto vai todo mundo para o banco, o que não é normal, tá? Geralmente viajam 25, pelo menos com o Renato, viajavam 25 e mais um jogador é cortado. Ali só por questão de, sei lá, precaução, né? Viajava geralmente mais um jogador, viajou o número certo, né? Provavelmente o Pitaluga não fica no banco no jogo de amanhã. E não teve moleque nenhum, né? Porque se você parar para analisar, é igual ao último jogo. O Thiago Silva não viajou porque está lesionado, né? Preservado seria a palavra mais certa, né? A precaução fez exame de imagem, até agora não tem nenhuma informação sobre nenhuma lesão, é mais a precaução que foi falado no final da última partida contra o Botafogo. O Ganso, que segue lesionado, o Nonato ali com a tendinite também. E aí não viajaram Lavega, Santi Moreno, Lescano, Riquelme, Júlio Fidelis, Davi Chuinte e Manuel. Jogadores não viajaram. Então é o mesmo time que foi os titulares e banco, né, os relacionados para o jogo contra o Botafogo. A única diferença é a troca de Thiago Silva por Igor Rabelo. O que falar sobre isso? Cara, sendo bem sincero, tem dois pontos ali para falar. Um que não tem muito o que falar, assim, mais uma vez é um começo de trabalho do Zubeldia, o Zubeldia chegando na quinta-feira, na sexta-feira, dando treino sexta, sábado, jogando domingo, o time titular não treina ali, né, faz só ali um regenerativo na segunda, e na terça-feira já tá jogando de novo, né, então na terça-feira tá viajando para jogar na quarta. Então assim, não é uma sequência de treinos muito grande pro Zubeldia dar, para que a gente possa aqui estar questionando o que ele viu, o que ele não viu ainda. O que mostra é que ele não vai rodar elenco por rodar. Ele não vai, ele não optou por exemplo, vou levar o Riquelme e vou deixar de fora o John Kennedy para dar uma oportunidade, ou o Everaldo, que entrou no último jogo, para dar uma oportunidade para o Riquelme. Aparentemente, ele vai escalar sempre o que ele tem de melhor e é a opção dele. Dá para cravar que ele não vai usar os moleques, pensando que Riquelme, o Davi Chuinte, o Fidelis, o Lescano e o Lavega ficaram de fora? Não dá ainda. É muito cedo. A gente tem um histórico que é meio contraditório no São Paulo, né, de que ele é o segundo técnico que mais usou a base, perdendo só para o Rogério Ceni, mas que os torcedores de lá e os setoristas diziam que foi muito mais a obrigação do que realmente por opção dele de ter usado a base. Então, provavelmente, não sei como cravar nada, acho que ainda é muito cedo, acho que a gente vai ver isso com os desgastes do elenco, que é natural, né? E outra coisa que a gente vê que era aquela loucura que não podia jogar 2 jogos seguidos, isso realmente acabou com o Zubeldia na troca com o Renato Gaúcho. A gente deve ir viajou o meio do time, particularmente acho que teremos algumas trocas no time titular, né? Não teve informação ainda, não sei se vai vazar alguma coisa até de noite, mas um palpite meu hoje é que, por exemplo, acho que o Serna talvez comece no banco, acho que pode ter uma troca Samuel Xavier pelo Guga, acho que pode ter algumas trocas dentre os relacionados mesmo. Então ele está levando para lá o Serna, mas vai ficar no banco. Então não acho que a gente vai com o mesmo time só por questão de cansaço. Samuel Xavier, por exemplo, veio de lesão, jogou agora alguns jogos, acho que talvez ele comece no banco, talvez o Germancano, eu espero que, no caso do Germancano, comece a titular, porque centroavante, o Cano, a gente sabe, conheceu ele na melhor fase do mundo, na melhor fase do mundo, né, porque ele fez 22, 23, é a melhor fase do mundo. Ele era muito fominha, ele queria jogar todos os jogos, então eu espero que isso aconteça, tá? Sobre o Brasileirão, o jogo de amanhã, só para lembrar, né, ontem acabou a rodada com o Ceará ganhando do São Paulo no Morumbi,
um placar muito bom, que faz com que o São Paulo agora esteja com um ponto à frente do Fluminense e 2 jogos a mais, né? Então, assim, o Fluminense tem um aproveitamento maior que o do São Paulo. O aproveitamento do Fluminense é de 49% e o do São Paulo é de 46%. Então, o Fluminense está, entre aspas, na 7ª posição e a gente briga ali pela 6ª posição, né? Jogos dessa rodada que são importantes, cara. Hoje começa a rodada com o Atlético Mineiro e Juventude. Sinceramente, é um jogo que não muda a nossa vida muito, mas se for pro... prefiro que o Juventude ganhe, assim, só para segurar o Atlético Mineiro, mas está bem atrás da gente. Palmeiras e Vasco também não muda a nossa vida diretamente, mas a gente quer que o Palmeiras seja campeão brasileiro. Vamos apertar a mão nessa? E a gente quer que o Vasco fique lá embaixo. Então, todo mundo torcer pro Palmeiras amanhã, mas é na mesma hora do jogo do Fluminense, né? Mirassol e Bragantino, aí já é um jogo que importa pra gente, sendo bem sincero, acho que o empate é bom, que trava o Mirassol ali o Bragantino, e se alguém for ganhar, sinceramente, eu prefiro que o Bragantino ganhe, porque acho que o Bragantino vem derretendo e não vai ser um risco pra gente para brigar pela Libertadores. Sport e Fluminense, a gente tem que ganhar do Sport, né? É indiscutível isso, é o lanterna do campeonato, mas é um Sport que nos últimos jogos não é essa baba toda que era no começo do campeonato, né? Se a gente pegar ali a campanha dele dentro de casa, e principalmente os jogos recentes, ele ganhou do Vitória, ele ganhou o último jogo contra o Corinthians, se eu não me engano, ele tem uma vitória, 5 empates, 5 derrotas. E o empate não é algo que dá pra gente negociar nesse momento. É pro Fluminense ganhar esse jogo e embalar a 3ª vitória seguida do Brasileirão e a gente continuar nessa briga. Então o Fluminense tem a obrigação de ganhar no jogo de amanhã. Inter e Corinthians é um jogo também assim, que os dois estão brigando lá embaixo, torcer pro empate, os dois continuarem brigando. Botafogo e Bahia. Aí, cara, é o jogo que a gente tem que ficar de olho. Botafogo e Bahia são os adversários mais próximos da gente se a gente tirar o São Paulo, que a gente já falou aqui, né? Com a 5ª e na 6ª posição, os dois com 40,6 a mais que a gente. Porém, o Bahia tem um jogo a mais e o Botafogo tem 2 jogos a mais que a gente. Então, o Botafogo, no caso, tá pior do que o Bahia, né? É torcer pro empate pra mim, mas nesse caso, eu acho que o Botafogo tirar ponto do Bahia é mais interessante, mas eu não consigo torcer Botafogo, então empate seria o ideal, a gente conseguiria ficar 4 pontos dos dois, né? Na 5ª e na 6ª posição. Santos e Grêmio. Torcer pro Santos segurar o Grêmio ali, ganhar o jogo ou empatar, na Vila Belmiro o jogo. E aí na quinta-feira tem Vitória e Ceará. Tô torcendo pro Vitória ganhar, mas é um grande tanto faz também. Fortaleza e São Paulo. Aí é um jogo onde a gente tem que torcer pro Fortaleza, apesar do Fortaleza para mim ser um dos times que vai cair esse ano, mas é um jogo no Castelão, tem pressão, ganharam o jogo contra o Lanterna Sport, então acho que espero que essa pressão faça diferença e ganhe. O empate com o São Paulo tá ótimo, porque a gente ultrapassa o São Paulo. E Flamengo e Cruzeiro não muda em nada na nossa vida, jogo dos dois primeiros colocados, se a gente for pensar assim, né, que o Palmeiras tem um jogo a menos ali, tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro, um jogo a menos que o Flamengo, mas aí é torcer pro Cruzeiro ganhar para dificultar ali a vida do Flamengo, que a gente não quer que ganhe esse ano, né? Não vamos ser hipócritas aqui. Enfim, mais tarde, só para avisar vocês, tá? Mais tarde, 9 horas da noite, a gente vai fazer uma live aqui mais descontraída pra gente falar debater alguns assuntos sobre o Fluminense aqui, uma coisa mais descontraída de noite. Quem tiver a fim de desocupar a cabeça, espero vocês hoje 9 horas da noite aqui fazendo uma live um pouco mais descontraída hoje à noite, tá bom? Até para acalmar ali, que amanhã já tem jogo e é jogo importante pro Fluminense. Não tem nada decidido, apesar de ser o lanterna fora de casa, a gente sabe como é futebol, e pela sequência a gente quer que o Zubeldia emende 2 vitórias seguidas, que o nosso Maracanã esteja cheio no jogo contra o Galo no sábado, então acho que para isso é importante demais a vitória de amanhã, mas tudo isso a gente conversa no pré-jogo que vai sair amanhã de manhã, tá bom? Mais uma vez, se inscreve no canal e deixa o like que ajuda muito, tá bom? Tamo junto, até a próxima.